é sempre um desafio para mim conversar com o terceiro ano. Um desafio gostoso, um desafio legal. Mas em que sentido um desafio, né? Terceiro ano do ensino médio, não adianta a gente ficar só olhando para um lado assim supostamente mais divertido, das coisas assim boas. Tem coisas boas para caramba, lógico que tem, né? A gente sabe, por exemplo, da expectativa de terminar a escola. Eu sei dessa expectativa, né? Faz um tempinho que eu terminei a escola, mas eu sei bem como é que é essa expectativa de poder, enfim, muitas vezes a expectativa é pura e simplesmente de estar livre da escola, não é verdade? Eu estou livre da escola, não vou precisar mais ir. E também aí quem sabe entrar numa faculdade, quem sabe começar a trabalhar, ou às vezes já está trabalhando, né? E aí vai poder ficar assim se dedicando melhor, com mais tranquilidade ao trabalho, esse tipo de coisas. É um momento de muita transformação e de muito desafio, além dessas questões assim, vamos dizer, mais agradáveis, até mesmo talvez divertidas. Eu penso que é muito importante quando a gente tem esse tipo de conversa, a gente expor as questões difíceis que existem também. É sempre muito importante isso. Para quem não me conhece, eu sou psicólogo. Eu sou professor do curso de psicologia da Unifil. Meu nome é Luiz Bosco, está escrito ali. E uma coisa muito importante no nosso trabalho, na psicologia, a gente tem que falar a respeito das coisas difíceis, das coisas que estão incomodando. Então não adianta fingir que essas coisas não existam. Não adianta fingir que essas dificuldades não existam. Eu sei que muitas vezes a gente fica numa atitude de prestar atenção no que está bem, porque a gente não pode ficar o tempo todo vivendo e agindo como se estivesse carregando um fardo muito pesado. A gente não pode ficar o tempo todo agindo como se o mundo estivesse nas nossas costas ou como se a nossa cabeça estivesse cheia de todos os problemas do mundo. Então a gente precisa, às vezes, levar com leveza as coisas. Porém, para a gente trabalhar bem as nossas questões, tanto nossas de indivíduos, cada um de vocês aqui, quanto as questões mais coletivas da escola, mesmo nesse momento à distância, a gente precisa falar das dificuldades que existem. E aí tem algumas coisas assim que eu sei que passam pela maioria das pessoas nesse momento, e aí é claro que quem sabe da realidade de vocês vocês mesmos, né? São vocês mesmos. Tem aquelas questões do terceiro ano do ensino médio que são de sempre. O que a gente vai fazer? Como que vai ser depois? Se tem a questão da escolha profissional para alguns. Imagino que tem gente que já está trabalhando também. A questão do futuro, essas cobranças assim, por exemplo, família, carreira, o que é isso, né? Como lidar com essas situações todas? Tem tem aquela piadinha que a gente fala assim, agora eu não sou mais estudante, agora eu sou desempregado, né? Então, muitas vezes tem uma perspectiva não muito simples, não muito agradável para o que virá em breve. E a gente está vivendo um momento particularmente esquisito, um momento particularmente estranho, né? Ninguém aqui nesse grupo virtual, nesse momento, jamais imaginou passar por uma coisa dessas, eu tenho certeza, né? Nem perto disso. E nem nos nossos pesadelos a gente imaginava uma situação dessas, né? É uma situação difícil, é uma situação trágica, sim. A gente está aí, sei lá, 24 mil mortes já no Brasil, não sei, aproximadamente 24 mil mortes. Mas a gente tem que falar dessas coisas. A gente tem que falar dessas coisas. Se a gente fica fingindo para si mesmo, ou se nós, enquanto um grupo, uma coletividade, fica fingindo que as dificuldades não existem, que o mal-estar não existe, que o desconforto não existe, a tendência é que essas questões elas vão se avolumando, elas vão crescendo
e isso pode causar problemas ainda maiores. Pensa como uma represa, que se a gente não dá vazão, não permite que a água passe um pouco que seja, isso arrebenta, e aí as consequências são muito grandes. Então, nesse momento em que já existe um questionamento natural, digamos assim, do momento do terceiro ano do ensino médio, com relação ao que será o futuro, e a gente está passando, então, uma fase, por um período em que está todo mundo perguntando o que vai ser o futuro. Todo mundo está perguntando. Não importa a idade, não importa se estuda, se não estuda, em que momento da vida está vivendo. Todo mundo está se questionando como vai ser, como será o nosso futuro. É uma incerteza generalizada. Por mais que isso angustie, provoque um pouquinho de ansiedade na gente, ou deixe triste, alguma coisa assim, é preciso que a gente pense e fale a respeito desse desconforto com relação ao que poderá acontecer com a gente. Esse desconforto, ele tem várias consequências, várias coisas estão envolvidas nesse desconforto, e muitas vezes esse desconforto deixa a gente desanimado, deixa a gente apático, sem vontade de fazer as coisas. Porque assim, né? Se a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer no nosso futuro, nem no futuro distante, não precisa pensar no futuro distante do tipo, o que vai acontecer na minha vida daqui 10 anos? A pergunta é, o que vai acontecer com a minha vida daqui a um mês? Então a gente estava falando aqui, antes de começar, será que volta mesmo em julho? As aulas voltam em julho mesmo? As aulas presenciais? Não é? Será que até o final do ano a gente está com a nossa vida normal? O que será que é essa vida normal também? Será que a gente vai conseguir voltar para uma vida como a gente tinha antes? São todas questões pertinentes. Ah, mas se eu ficar pensando isso o tempo todo, eu vou pirar. Não é uma questão de pensar nisso o tempo todo, mas a gente precisa refletir sobre isso, porque as perguntas não respondidas, elas ficam, como eu vou dizer, elas ficam incomodando a gente, sabe? Imagina que a gente coloque assim, cada pergunta dessa não respondida é como um gato muito barulhento, assim, miando, sabe? Um gato de rua perdido, esfomeado, assim. E aí vocês já devem ter ouvido de pessoas mais velhas, principalmente, a expressão balaio de gatos, né? Então pensa que cada pergunta não respondida na nossa vida é um desses gatos que a gente coloca nesse balaio, nesse cesto, assim, e a gente fecha eles, tenta trancar eles dentro desse cesto. E aí vai ter muito barulho, vai ter muita confusão, essas coisas não vão deixar a gente em paz. Mesmo que elas não tenham resposta, é preciso pensar a respeito delas. É preciso que a gente, então, vamos dizer assim, medite a respeito. Quando eu falo meditar a respeito, então, é justamente buscar essa reflexão, buscar entender como que eu sinto, como que eu vivo essas questões, como que passam por mim essas inquietações. É um momento com uma série de dificuldades. O isolamento social é só uma delas. Aliás, os dados, se eu não me engano, são do estado de São Paulo, falam que na faixa etária até os 20 anos, o respeito ao isolamento social é de apenas 37%. Eu sei que ficar em casa tanto tempo é difícil, ficar fazendo as atividades das aulas à distância muitas vezes é bem cansativo, né? É bem chato, não é mesmo? Eu dou aula em faculdade, a faculdade para a qual eu dou aula optou pelas atividades à distância, por ter aulas à distância em vez de suspender as aulas, né? Eu sei que é muito cansativo, e é muito cansativo para todo mundo. É cansativo para os professores, é cansativo para os alunos, né? É cansativo para as famílias. E aí, no meio desse cansaço todo, dá uma vontade de sair, né? De respirar um ar novo, de ver os amigos, né? Não sei, por exemplo, eu moro perto
da Praça dos Burgueses. E eu sei que o pessoal tá indo lá e fica passeando lá e faz caminhada da Trilha Verde, vai lá à noite e vai lá e fumar narguile e vai lá tomar uma Skol Beats lá, né? Mesmo estando em tempos de isolamento. Veja bem, em outros tempos eu não diria nada a respeito disso, porque, ué, tá fazendo 16, 17 anos, não vai sair de casa, né? É que esse é um momento particularmente difícil. E aí a gente fica naquela inquietação assim, ah, mas eu vou ficar em casa para quê? E parece também até que os problemas são muito distantes, eles acontecem lá, não acontecem perto da gente, né? Mas são questões que dizem respeito a todos nós. Por mais que seja difícil, é um momento em que a gente tem que pensar coletivamente, pensar em si mesmo também e pensar coletivamente também. No meio disso tudo, o isolamento, mesmo que não seja assim aquele isolamento tão radical, esse momento de isolamento faz com que surjam, na verdade não surjam, faz com que venham à tona, se revelem questões a respeito da gente e a respeito das relações com as pessoas próximas, a respeito das relações com a nossa família, porque agora a gente passa mais tempo com a família, né? E aí então algumas questões parecem assim ficarem mais fortes, parecem ficar mais evidência, né? Todas aquelas dificuldades de se relacionar, às vezes não é fácil aguentar a família, né? Credo, precisa falar desse jeito? Bom, é minha função falar com franqueza, é minha função falar de maneira clara, de maneira nítida, porque a gente tem que abordar essas coisas. E aí, muitas vezes, eu imagino, nesse clima, nesse momento que a gente está vivendo, como não está difícil a gente ter que lidar com as questões da família. Ter que passar tanto tempo, ter que passar tanto tempo dentro de casa, né? Essas dificuldades acontecem com todo mundo, mas falando assim, esse momento ensino médio, fim do ensino médio, muitas vezes a família parece só um peso, né? Uma encheção mesmo. Uma coisa assim que dá vontade só de ficar longe. Não é para todo mundo, lógico que não. Mas para muita gente eu sei que passa essa sensação. Uma vontade só de ficar longe. E agora a gente se vê numa situação em que é preciso estar perto muito tempo, quase o dia inteiro tem que ficar perto. O que é esse incômodo? Acontece que tem várias questões aí, mas as questões de quem está aí no final do ensino médio, só quem está nesse momento entende. Só quem está nesse momento entende mesmo. Nós, professores, a gente que trabalha com educação, eu não sou professor de escola, mas trabalho com educação, a gente se aproxima de entender essas questões. Mas essas questões, elas dizem respeito, então, a você que está aí terminando o ensino médio, e existe essa diferença, então, por isso que muitas famílias, às vezes, simplesmente não entendem, não conseguem se aproximar, não conseguem dialogar, não conseguem conversar, não conseguem ter essa proximidade, não conseguem entender. Não consegue entender muitas vezes, inclusive, que você só quer ficar quieto no seu canto, né? Tem gente que eu só quero ficar quieto no meu canto, não vem me encher, não vem falar na minha orelha, né? Muitas vezes a família pega de falar na orelha e fala, e fala, e fala, e fala. E fala assim, parece que não quer deixar em paz, né? É cobrança, cobrança, muita cobrança. Cobrança nesse momento? Como fazer tanta cobrança nesse momento, né? Procurar um emprego nesse momento? Como? Onde? Pensar no futuro nesse momento? Essas cobranças são difíceis, essas cobranças são complicadas. Porém, eu entendo que essas cobranças aconteçam, muitas vezes as pessoas estão esperando o melhor da gente, por isso que elas
fazem essas cobranças.